Pois bem, irmãos, eu quero convidar os irmãos a estarmos refletindo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, que diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos? Eu vou parar aqui porque o assunto não é exatamente a questão do problema de contenda entre irmãos, brigas, provavelmente disputa de bens entre irmãos da mesma congregação, da mesma comunidade, e sendo levado a juízes de Israel até de Roma. E Paulo está dizendo para a comunidade que nos nossos dias é chamado de igreja, mas não tinha nada de igreja nesse tempo. Eram comunidades, eram grupos que se reuniam, pelo menos até aqui. Daqui a pouco já vai estar começando a surgir os primeiros lugares, sem ser casas de família, sem ser sinagogas, onde iriam acontecer os encontros com líderes que se destacavam, que se autoproclamavam, e vai surgir o conceito de igreja greco-romana, né? Que é de onde vem o conceito de igreja adotado que temos aí hoje. E o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante, que serve para nós refletirmos sobre nossa vida hoje, no fim dos tempos, né? Ele fala: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Olha, gente, isso é uma coisa muito séria. Eu já conversei muito com os testemunhas de Jeová, e a teologia dos testemunhos de Jeová eu não conheço quase nada, mas pelo pouco que eu pude perceber, eles entendem que esse período da ida de Jesus para o céu até a sua volta não é um período linear inteiro. Me parece que também os adventistas compartilham dessa mesma ideia, né? Então, há um período em que Deus vai separar os santos de uma época, porque a degeneração da moral humana e das relações, da sociedade, enfim, de tudo, vai piorando gradativamente conforme o tempo avança para o fim. Isso aí estamos de acordo. Então, eles entendem que, por exemplo, não tem como nós do século 20 e 21, né, já que eu nasci no século passado, supormos que vou habitar a mesma região que os apóstolos, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se analisarmos como é comum entre os crentes pensar que todos nós seremos tratados de um mesmo patamar, de um mesmo plano na volta do Senhor, e que será este o povo todo e não uma camada escolhida por Yeshua que vai julgar os anjos, que vai julgar o mundo. Eu pergunto
aos irmãos que assistirem esse vídeo. Como é que está a nossa vida para sermos contados ou supormos que Deus vai nos pesar naquele dia como pessoas aptas para julgar seres celestiais? Como é que nós temos tratado um ao outro como crente, como pessoas que falam que são servos de Deus, salvos, membros do corpo de Cristo, é o linguajar que se usa aí, né? Como é que você, que é crente e que tem um irmão muito pobre que não tem condições de andar, ou que tem uma pessoa enferma e não tem recursos para levar esse parente até a Baixada Fluminense ou até a Zona Sul e não tem como pagar um Uber, como é que você trata, como é que você lida com isso? Você empresta os seus serviços colocando o seu carro à disposição, e o irmão paga a gasolina, correto? Paga o combustível, paga a parte do combustível. Aí fica a juízo de cada um. Como é que é a situação se você é uma pessoa que tem comércio, ou é bem aposentado, tem uma condição financeira, uma condição social bem estável, mas conhece um irmão que vive numa situação de moradia muito precária, e você tinha condições até de pagar para construir, ainda que uma moradia pequena, mas humana, decente, para aquele irmão, se enquadrando no que as Escrituras dizem. Como é que você entende isso aí? Eu não estou falando isso com a arma apontada para você, não. Essa arma está apontada para mim também. Eu já ajudei um irmão, não totalmente de graça, porque eu estava morando aqui recentemente, eu não sabia segurar na colher de pedreiro. E eu precisava embolsar, porque aqui era tudo tijolo e chão de cimento grosso. Então os camundongos ficavam passeando pelos buracos dos tijolos e eu queria embolsar, rebocar, né? E tinha um irmão, dono de um negócio, que morava pagando aluguel e tinha o terreno, e tinha o material. Eu falei, olha, eu não sei, não tenho experiência, mas se eu levantar a tua casa até o ponto de laje, você me ajuda a rebocar a minha cozinha, pequenininha, 12 metros quadrados. Muitas madrugadas, ele me deixou aqui de carro aqui na porta 4 horas da manhã para mim entrar, tomar um banho correndo, pegar a marmita e ir para o ponto para esperar o ônibus passar para me levar para o primeiro distrito. Eu virar, pegar 7 horas, 8 horas da manhã da segunda e na terça 4 horas da manhã e trabalhar. Isso não foi uma, nem duas, nem três, não. Depois, ele veio aqui e me ajudou a rebocar a parede da minha cozinha. Nem me dizer muito obrigado ele disse. Nem me procurar. Eu trabalhei tanto, me esforcei tanto e fiquei doente. Caí doente. Quando voltei
a frequentar os cultos. Fiquei olhando para a cara dele, o primeiro culto, o segundo culto, o terceiro culto, o quarto culto, não falou nada. Bom, eu estou contando essa história para dizer que eu não falo isso. Essa é uma das experiências que eu tenho. Em outros casos, eu fiz, já com alguma experiência, voluntariamente, e se pudesse, faria. Agora não posso mais. Não posso mais. Como é que nós estamos tratando a humanidade que Deus criou e tem tal importância que ele fez primeiro para si mesmo e depois lá no Éden ele disse ao humano, a outra forma humana, e por isso tem o plural ali, que não é plural majestático, coisa nenhuma, é um plural de formas. O Pai em espírito fala ao Filho que é humano e vivia no céu, e de quem Yeshua fala, ele é o homem que está no céu, eu sou o filho dele, desse homem que está no céu. Por isso que Maria pôde ser fecundada com um sêmen humano sem pecado, porque não foi de nenhum homem da terra. Eu falei isso outro dia para um ex-adventista que criticava o adventismo com a teologia adventista e a Bíblia adventista. Aí ele debochou de mim, perguntou se Jesus era Deus. Eu falei, o único Deus verdadeiro. Ué, seu Deus morre? Eu falei, não, mas morreu. Aí os seguidores dele, que essas pessoas cheias, me perdoem a falta agora de modéstia, falando um monte de imbecilidade, de futilidade, 13 mil seguidores. E eu conversando com ele, digitando no computador, e ele fazendo live, os seguidores falando com ele, rindo de mim, debochando de mim. Eu falei, tá bom, eu não vim aqui para discutir com você, não. Vai aí crendo do jeito que você quer crer. Agora eu creio seguindo as Escrituras. Eu sigo a palavra de Deus. Como é que porque eu me preocupo de como eu vou me encontrar com o Criador, que vai chegar para mim na forma de um homem, com as marcas das cicatrizes do seu sacrifício vicário, e eu vou ter que estar junto com uma bagagem de vida de quem falou o que nós lemos aqui. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. No verso anterior ele diz, o meu mandamento é este, : que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele é o paradigma. Ele é o padrão. Não é Paulo, não é Pedro, não é Isaías, não é Elias, não é Enoque, que foi transladado. Não, é ele. E eu estou aqui, na minha casa. Não congrego, ninguém vem fazer culto comigo, já pedi. Estou lutando contra um bruxo mesmo. Você provavelmente não conheceu um bruxo. Eu estou lutando contra um bruxo. Ontem eu perdi 2 galinhas. Ele trouxe uns ratos grandes, que não é daqui, pelo menos da Zona Oeste, não é. Um rato preto, trabalhado em trabalho de magia negra. O rato mordeu minha galinha. A galinha,
com todo o tratamento de antibiótico que eu estava fazendo, estava apodrecendo viva. Você já viu um animal apodrecer vivo? A carne podre, fedendo a carniça. E eu dando terramicina, tubo de nebacetim, remédio oral, aquele spray roxo. Tive que sacrificar a galinha. Tive que cortar a cabeça da galinha para o bicho parar de sofrer. Saí com meu filho, com minha esposa. Meu filho está viajando, veio passear com a gente para se despedir. Fomos para o shopping. Quando chegamos aqui, 6 e pouca da noite, eu entrei pelo portão. Quando cheguei, escutei 3 grunhidos. Quando cheguei ali, outra galinha se estribuchou e morreu do nada. Eu estou numa batalha sozinho com Deus, de jejum e oração, e já chamei 2 irmãos para trazer uma equipe. Assembleano é geralmente conhecido como poderoso, né? O pessoal do poder, né? O pessoal que faz sair faísca, descer fogo do céu. Eu falei, fulano, vem para cá, me ajuda aqui. Vamos fazer um dia de jejum e oração aqui, numa peleja aqui comigo, dobrar o joelho e orar. Estou lutando só, eu, minha esposa, sozinho. Irmãos, chamam de igreja. Está lutando contra as trevas. Tá? Tá lutando? Ou tá como a gente tem visto e assistido notícias aí de policiamento que tá dentro da favela e telefona pro chefe do crime. E aí, tudo bem? Vem cair a grana, vem hoje? Porque me parece que tem gente que diz que é salva, mas o uniforme é do diabo. Está desprezando os santos, está agindo pior do que Paulo encontrou na igreja de Corinto, descrito aqui no capítulo 6. A falta de amor, a ponto de uma pessoa abastada o suficiente para chegar numa loja e comprar meia dúzia de copo e chega a irmã, chega com um embrulho de 10 copos de requeijão. Irmão, eu trouxe aqui um presente para você. Eu olhei papel, aquele papel que se embalava banha antigamente, no antigo mercado, Casas da Banha, aquele papel grosso. Desamarrei o barbante comum, copo de requeijão. Olhei para minha esposa me olhou, eu falei, poxa, muito obrigado. Poxa, estou precisando, botei ali. E qual é a consideração que eu estou demonstrando ao meu próximo e que é irmão na fé, que eu chamo de irmão? Hoje não está muito comum, mas que anteontem a gente passava na rua, escutava a paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Que comunidade, seja você, chame de igreja, chame de grupo, que tipo de pessoas, que tipo de guerreiro espiritual nós somos? Porque o de Efésios capítulo 5, se eu não me falha a memória, não é. Com essa armadura aqui, não tá. É Efésios 6, né? Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá nada. Tá não. Pelo menos o que eu conheço que está vindo aqui em casa não tá. Porque se depender dos irmãos, eu sou presa fácil nas garras de Satanás.
É que eu oro. Eu não gosto de jejum, mas tenho jejuado. Tenho jejuado pelo meu neto, tenho jejuado porque eu estou enfrentando uma batalha aqui, irmãos, coisa séria que eu nunca pensei em enfrentar na minha vida. Eu estou lidando com um bruxo, de eu ver coisas acontecer no quintal que eu nunca esperei de ver na minha vida. Aí alguém vai perguntar, mas irmão, peraí, você não é salvo? Ué, Paulo, vai conversar com Paulo, vai ter com Paulo. 3 vezes eu orei ao Senhor por causa de um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, e eu pedi ao Senhor que tirasse, o Senhor me respondeu o que para ele? Fica quieto aí, a minha graça te basta. Se Paulo falou 3 vezes, é porque Paulo estava acostumado a falar com Deus e pum. Mas ele orou, repetiu a oração, a terceira oração, Deus falou, o que foi, Paulo? Senhor, esse espinho aqui na carne, que o texto não diz, não explicita o que é, o Senhor respondeu para ele, a minha graça te basta, Paulo. Te aquieta que daqui a pouco tua cabeça vai rolar. Tu vai ser decapitado. Que foi isso que aconteceu, nós sabemos. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Entendeu, irmão, por que o serafim tampou os pés com as 2 asas? Isaías 52:7. Vamos lá, rapidinho, eu já vou encerrar esse vídeo. Esse vídeo não vai chegar a 27 minutos, não. Isaías 52:7. Conformosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Foi por isso que o serafim tapou o seu rosto com suas asas, porque estava diante daquilo que viria a ser uma Machia. Um homem montado sobre um querubim com um séquito divino, porque era o próprio Deus na forma humana, como eu tenho enfatizado e provo nas Escrituras. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ah, irmão, sem isso aqui eu já tinha dançado há muito tempo. As entidades que têm vindo me afrontar aqui, não é coisa pequena, não. Não é coisa pequena, não. Mas eu sei em quem tenho crido. E sei que é poderoso para fazer muito mais do que eu peço e do que eu preciso. Nos próximos vídeos, nós vamos entrar para dentro de um exame, porque depois nós vamos entrar para esse tipo de assunto. A qualidade de vida que os salvos, ou os que se dizem salvos, estão vivendo. Nós vamos examinar brevemente, a partir de textos do Antigo Testamento e até principalmente no livro do profeta Daniel, que seres celestiais aparecem e é descrito na Bíblia como o homem Gabriel. O homem Gabriel. Nós sabemos que ele é um arcanjo. Então nós vamos encerrar aqui. E aí, vamos falar sobre essa questão que na teologia é chamada de teofanias, para depois nós entrarmos nas questões de como os que se dizem santos e salvos, que andam com roupa e com Bíblia, e cheio de textos decorados, estão fazendo o que há
estão tratando o que deveria ser primordial na vida dos servos de Deus, dos filhos de Deus, dos verdadeiros, pelo menos, que é o trato com o seu próximo, o cuidado com o seu irmão, o que está sozinho na arena e que não deve nunca estar sozinho. O próprio Evangelho, o Senhor diz, vá de 2 em 2. Não é bom que se lute sozinho. Mas é o que muita gente está vivendo hoje em dia. Muita gente. Então fica aqui. E a partir do próximo vídeo, nós vamos examinar as questões chamadas na teologia de teofanias. Vamos ver que Deus prioriza o humano. Nós sabemos que o serafim não tem forma humana. Os querubins não têm forma humana. Então sabemos que Deus criou uma diversidade de seres que nós não sabemos quase nada. Mas quem entrou em contato com a gente tem forma semelhantemente à nossa. É semelhante à forma humana, ou pelo menos pode assumi-la com toda a propriedade. Shalom, que Deus abençoe.